Sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. É um grande prazer estar com vocês novamente para conversarmos sobre mediunidade. Recebi algumas perguntas ou alguns pedidos solicitando que falasse um pouco sobre a equipe mediúnica. Não é nem sobre a reunião mediúnica propriamente dita, é a equipe que compõe e realiza a atividade mediúnica. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes gostaria de lembrar que não se esqueçam de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações. E também de clicar no gostei ou não gostei, né, porque isso é muito importante. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o YouTube divulgará e mais gente tomará conhecimento dessas informações. Então, o que é uma equipe mediúnica? A equipe mediúnica, como o próprio nome está dizendo, é um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de realizar a atividade mediúnica, ou seja, de intercâmbio com o mundo espiritual. Esse intercâmbio, obviamente, ele se dá de lá para cá, né? Principalmente. Nós criamos as condições, podemos até evocar espíritos, mas isso não significa que eles virão. Eu lembro que há muitos anos atrás, logo depois de formado, quando eu estava fazendo um estágio na área de psiquiatria, no exterior, eu estava na casa de uma tia minha e lá eu e meus primos resolvemos fazer a tal reunião do copo. Né? Não teve jeito, o copo não se moveu de maneira nenhuma. Né? Era eu mais 2 primos, depois entrou minha tia, fizemos isso por umas 6 semanas e o copo não se moveu. Talvez nenhum de nós tivesse a mediunidade que possibilita a ação do espírito para mover o copo. Né? Então não aconteceu. E aí nós desistimos disso. Né? Então, para que haja uma reunião mediúnica, no sentido mais estrito da palavra, é preciso que haja pelo menos alguém com a condição mediúnica. Eu disse em outro vídeo que, do ponto de vista da mediunidade ostensiva, ninguém, ou melhor, nem todo mundo é médium. Embora todos nós tenhamos mediunidade no sentido geral, de maior, menor sensibilidade, de intuição, de inspiração, mas a mediunidade mesmo, no sentido de possibilitar o intercâmbio com o plano espiritual, nem todo mundo possui. Então, para que se forme um grupo mediúnico, é preciso que haja pelo menos, no mínimo, um médium. Né? O ideal são 2, 3 médiums, né? Porque aí, quando um transmite a comunicação, depois que cessa, esse repousa um pouco e vem a comunicação por intermédio de outro. E aí eles vão intercalando. Né? Quando na equipe o trabalho é feito assim, uma comunicação por vez. Eu particularmente prefiro, porque aí todos nós aproveitamos ao máximo aquela comunicação, né? Aprendemos com ela. Quando ocorrem 2, 3 comunicações ao mesmo tempo, né? Eu já participei de atividade mediúnica onde isso ocorria, e você não sabe exatamente em que prestar atenção. E aí depois eu vou falar sobre isso. Né? É para prestar atenção na comunicação ou não? Bom, então é preciso que haja alguém que converse com os espíritos, dialogue com os espíritos, porque se for todo mundo, né, não há, digamos assim,
Não há uma disciplina, não há uma orientação mais segura. Não precisa ser um, né? Podem ser duas pessoas, porque aí elas alternam, né? Quando for o caso de orientar, auxiliar, então um conversa com um espírito e cessou aquele, o outro dialogador vai e conversa com o comunicante seguinte. Eu prefiro trabalhar com uma equipe, numa equipe mediúnica de, no máximo, 10, 12 pessoas. Porque aí forma um grupo mais homogêneo, né? Um grupo que é mais fácil você estabelecer um relacionamento de amizade, do que com um grupo de 15, 20 pessoas, 30 pessoas, né? E aí não é mais propriamente uma equipe mediúnica, você aí já começa a formar uma assembleia, né? Então, eu prefiro grupos de 10, no máximo 12 pessoas, pelos motivos que eu citei ainda há pouco, né? E nesse grupo, o ideal são 2 a 3 médiuns. Pode ter mais, mas 2 a 3 médiuns já é suficiente para você formar uma equipe mediúnica. E os demais, vocês perguntariam, aí teria 2 dialogadores e os demais compõem aqueles que auxiliam na manutenção de um campo mental, emocional, vibratório adequado para a realização de uma reunião em equilíbrio e em ordem, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual também, porque obviamente vocês devem saber que nós atraímos os espíritos de acordo com nosso conteúdo interior, os conteúdos inconscientes, nossos conteúdos emocionais, mentais, que só nós sabemos, aqueles que compartilhamos com os demais e o esforço que estamos empreendendo no sentido de nos educarmos emocional, mental, espiritualmente. Então, isso compõe o substrato pessoal que vai proporcionar o substrato coletivo para que seja realizada uma reunião equilibrada. Então, o interesse deve ser conjunto, deve ser compartilhado. Não o interesse de curiosidade pela curiosidade. Porque o estudo, a pesquisa, é uma forma de curiosidade. Mas é uma curiosidade no sentido de aprender para crescer, aprender para aprimorar. Não é no sentido de vamos fazer uma mediúnica para a gente poder perguntar coisas pessoais aos espíritos. Não, absolutamente. Né? O interesse não é esse, mesmo porque espíritos sérios, eles não vêm para responder a questões pessoais sobre como é que e os meus negócios, faço aquele negócio ou não, né? Faço aquela viagem ou não, meu relacionamento, né, vai dar certo e aquilo, né, e aquele concurso. Não, os espíritos eles não estão aí para fazer isso e uma coisa que é muito importante da gente saber é que os espíritos, de uma forma geral, principalmente aqueles que atuam mais proximamente a nós, eles sabem a respeito do futuro tanto quanto a gente. Eles não têm como abranger o futuro, né? Então, eu lembro que há muito tempo atrás eu estava próximo de me submeter a uma cirurgia delicada, neurológica, né, com certos riscos, e aí eu perguntei a uma companheira espiritual, né, se no plano onde eles habitavam haveria tecnologia para resolver aquele tumor. Era um tumor benigno no cérebro. E aí ela riu com a minha pergunta,
né, que obviamente eu estava querendo me livrar da cirurgia. Isso já tem talvez uns 15 a 17 anos. Né? Ela riu e disse: não, Gerardo, nós estaremos com você lá na cirurgia, orando a Deus para que tudo saia bem, conforme a vontade divina. Nem sequer elas me disseram: nós estaremos lá para ajudar o médico, inspirando a fazer uma cirurgia bem-sucedida. Não disse, né? Ela realmente falou assim: nós estaremos com você, orando a Deus para que Ele lhe auxilie, né, no intervento que você precisará passar. Ou seja, ela deu a certeza que estaria comigo. Isso é maravilhoso, não é? Ou seja, os amigos espirituais vão estar comigo. Mas como é que vai ser? Você só vai saber depois que ocorrer. Não é? Então, isso é muito importante, a gente ter consciência, ter conhecimento, para que a gente não espere dos espíritos que, além daquilo que eles podem e têm permissão para nos proporcionar. Né? Afinal de contas, estamos numa equipe para trabalhar em conjunto em benefício daqueles que necessitam, daqueles que estão sofrendo. Não estamos ali exclusivamente para sermos beneficiados. Né? Mas qual é o tipo de benefício que a gente recebe? Vocês não têm ideia. É muito. Né? Primeiro, benefício por a gente estar fazendo bem. Segundo, estamos fazendo amizade com amigos dos outros planos, dos planos espirituais. Né? Estamos aprendendo com aqueles que comparecem em sofrimento. E aí a gente vê na prática o que ocorreu com aqueles que não se cuidaram devidamente durante a vida física. Como eles estão sofrendo, que é o que a gente vê, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, da codificação espírita, ou nos livros transmitidos por Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, né? Ou os livros mais antigos que fazem parte dos clássicos, né, estudados, por exemplo, no Espiritismo, ou um livro como Testemunho de Luz, da Igreja Anglicana da Inglaterra, né, através do qual uma freira ela informa como foi tanto a passagem dela, como os primeiros anos na região espiritual para onde ela foi acolhida. Então, são informações importantes que fazem com que a gente, tomando conhecimento e consciência, com que a gente se esforce no sentido da autoeducação, do autoaprimoramento. E aí a gente já fica sabendo que não é para ganhar o céu. Porque não há esse tal desse céu. Há dimensões. E nós vamos, ao desencarnar, para aquela com a qual nós já estávamos sintonizados durante a vida, aqui no plano físico. Então a equipe mediúnica proporciona todos esses benefícios para nós. Não é maravilhoso? Então, tem aqueles componentes, e aí é importante que haja um estudo da parte teórica, que obviamente a gente precisa saber identificar os espíritos que vêm. Né? Vocês não pensem que só há na vida extrafísica seres bons, bondosos. Né? Não, né? É semelhante aqui. Aqui, se a gente não tiver cuidado, passam a perna na gente. E hoje em dia, com o WhatsApp, telefone, celular, etc., né? Quantos golpes tem? Então a gente tem que tomar cuidado para poder identificar a qualidade do indivíduo aqui no plano físico,
com o qual a gente está entrando em contato ou que está procurando entrar em contato com a gente, para a gente escapar de algum golpe dentro disso que eu estou falando. No mundo espiritual é igual, é semelhante. Então, visitam a gente espíritos bem intencionados, assim como espíritos mal intencionados. Mal intencionados no sentido de querer o controle do grupo, né? Aí você diz, mas eles querem um controle para quê? Né? Eles têm os objetivos deles. Um desses objetivos é fazer com que o grupo não se aprimore. E aí eu não vou entrar neste vídeo sobre isso, eu vou deixar para mais adiante, né? Então, o conhecimento teórico, ele é fundamental para que a gente saiba o terreno que a gente está adentrando e a gente possa avançar se colocando disponível com humildade, com atenção para o conhecimento, né, para o aprendizado. Eu lembro que lá no início, né, a gente se comunicou por carta com Hermínio Miranda. Ele deu excelentes orientações nas dúvidas que a gente comunicou a ele, né? Ele deu orientações por carta. Infelizmente, não tinha ainda o WhatsApp, então senão teria sido muito melhor. Mas não só Hermínio Miranda, outros também que a gente escreveu tentando tirar dúvidas, não é? E fora isso, os companheiros aqui do Estado, boa parte deles que já desencarnaram, que tinham mais experiência com os quais a gente conversava, né? Um que eu aprendi muito foi o seu Dalbo Freitas, né? E com ele aprendi muito sobre mediunidade, né? Então, isso é muito importante, a gente buscar ajuda, a gente ler, a gente estudar, tanto em grupo como individual, né? Porque, por exemplo, todos da equipe precisam treinar, aprender e treinar meditação, concentração, visualização, né, para poder chegar no trabalho mediúnico e conseguir estabelecer foco no objetivo, naquilo que é bom. Porque, de acordo com a ambiência interior, é a qualidade da energia que nós emitimos. Nós sabemos que somos verdadeiros dínamos, né? E emitimos continuamente energia. E lá na mediúnica, a gente precisa emitir energia, fluidos, né, que sejam de boa qualidade, espiritualmente, de vibração mais elevada. Porque tanto compõe a ambiência onde a reunião mediúnica está sendo realizada, como são aproveitados para, em conjunto com as energias do próprio plano espiritual e da natureza, auxiliar os espíritos enfermos ou aqueles para os quais o grupo faz irradiação, ou seja, oração à distância. Então, isso é fundamental, esse aprendizado, né? É importante que cada um tenha o seu lugar certo? É importante, né? Quando a gente senta à mesa em casa, cada um já sabe o seu lugar. Isso, digamos assim, é automaticamente estabelecido. Mas na mediúnica vai além desse automatismo. O plano espiritual utiliza também instrumentos. E aí eles posicionam os instrumentos de acordo com o local onde eles sabem que os médiuns vão sentar, que cada um vai sentar. E é organizada previamente a estrutura da reunião mediúnica pelo plano espiritual. Nós vamos ficar por aqui para que este vídeo não se torne mais extenso, mas no próximo nós vamos continuar falando sobre a parte também espiritual, ou seja, a equipe espiritual do trabalho mediúnico. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.